Boa tarde, irmãos. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar o capítulo 11. Vamos ver os versículos 1 e 2 e tudo que tem para falar sobre esse. Então me deram uma régua de medição e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte o número de adoradores, mas não meçam o pátio externo, pois foi entregue às nações. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Jesus, Daniel e Paulo profetizaram que o templo seria reconstruído na primeira metade da tribulação. O anticristo vai trazer o tratado de paz de 7 anos e isso vai permitir os judeus reconstruir o templo, no mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar a Isaac. Mas vai existir um compromisso ali entre as duas partes, entre os judeus e a Palestina. A palavra entregue no original significa dar. Então os judeus vão dar o pátio externo aos árabes. E os árabes vão dar a paz e o direito de reconstruir o templo, menos o pátio externo. Então, o que significa para as duas partes? Para os judeus, significa reconstruir a maior parte do templo, a parte do Santo dos Santos, onde havia os altares de sacrifício, onde apenas o sacerdote era permitido e onde Deus descia. Depois o pátio dos israelitas, separado por 3 degraus. O primeiro era o pátio dos sacerdotes, onde os homens cerimonialmente limpos podiam ir. E aí o pátio das mulheres, onde elas levavam seus sacrifícios e entregavam ao sacerdote para levar ao outro pátio. E aí, finalmente, o pátio externo, que era para os gentios, né? Os que acreditavam em Deus, mas não eram circuncidados. Atos 10, 1-2. Em Cesareia vivia um oficial do exército romano chamado Cornélio, que era capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus. Assim como todos os da sua casa, ele dava generosamente aos pobres e orava regularmente a Deus. Só um exemplo. Então, essa área externa, que eles não serão permitidos construir, os muçulmanos vão conseguir dividir o templo do monte com os judeus. Quando o anticristo aparecer, os muçulmanos vão achar que ele é o 12º imã, que seria um sucessor espiritual de Maomé, que retornaria com Cristo, que para eles é um profeta, e os dois trariam a paz e justiça. E esse 12º imã vai governar o mundo por 7 anos, né? De acordo com a coisa judaica lá, enfim, judaica não, muçulmana. E pela força, se necessário. E isso é exatamente o que o anticristo vai fazer. A imagem que eles têm de Jesus é igual ao que a Bíblia fala sobre o falso profeta, que iria fazer sinais e maravilhas. Então, eles por tudo isso vão achar que por ser o Messias dos muçulmanos, né, o anticristo, isso vai dar essa liberdade ao anticristo de assinar esse tratado de paz e convencer os muçulmanos a deixá-los reconstruir o templo. Agora, algo interessante. Em Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho de uma grande estátua que foi feito de 5 materiais: ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com argila, representando os 5 reinos que governariam sobre Israel: Babilônia, Persas, Grécia e Roma. E aí haveria um tempo, né, uma pausa, e fala sobre um reino que governaria no fim do mundo, que seria essa Roma revivida, composta de 10 países. Daniel 2, 41-42. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos dos pés, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, o reino será dividido, mas nele haverá algo da força do ferro, visto que viste o ferro misturado com barro de lodo. E assim como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será em parte forte e em parte quebrado. Interessante é que a palavra misturada vem da palavra grega árabe. É isso mesmo, a palavra no original é árabe. Essa junção de países, uns fortes, outros fracos, será unido pela fé islâmica, e não serão mais minoria, mas maioria. E adivinha qual a religião que mais cresce atualmente? Islamismo. E eles vão tomar conta da cidade santa por 42 meses, os últimos 3 anos e meio. Onde o anticristo vai entrar no templo, vai dizer que é Deus e exigir adoração. Jesus, Daniel e Paulo falaram isso, e isso vai ser a abominação da desolação.
Daniel 9:27. O governante fará um tratado com o povo por um período de um conjunto de 7, mas depois da metade desse tempo ele porá fim aos sacrifícios e ofertas, e como clímax de todos seus atos terríveis, ele estabelecerá um objeto sacrílego que causa profanação, até que o destino decretado para este profanador seja finalmente derramado sobre ele. Esse é Daniel. Mateus 24:15-16. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse é Jesus. E agora Paulo. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, ostentando-se como Deus. Então, o anticristo vai ser a abominação que causa a desolação. É assim que essa frase deveria ser traduzida. Não apenas a abominação da desolação. Desolação significa abandonado, desertado. Então, os judeus vão abandonar a cidade, vão abandonar o local, vão fugir, vão desertar, vão perceber que foram enganados, e os palestinos vão tomar conta. Porque no início os judeus vão pensar que o anticristo é o Messias deles, porque eles acreditam que o Messias é só um homem e não o Filho de Deus. E eles rejeitam Jesus porque ele disse que é o Filho de Deus. Então rejeitaram ele como Messias. E eles vão mostrar nas Escrituras, para apoiar a crença deles, Deuteronômio 15:18. Moisés continuou: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, dentre os seus irmãos israelitas. Você deve ouvi-lo. Moisés é um homem, então o Messias seria como ele, um homem. É isso que eles usam para dizer, né? Que o Messias é só um homem. E quando se pergunta a eles, eles dizem que o Messias vai guiá-los a reconstruir o templo. Eles dão 3 escrituras para suportar isso. Isaías 11:9. Nada causará dano ou destruição em todo o meu santo monte, pois assim como as águas enchem o mar, então a terra ficará cheia de pessoas que conhecem o Senhor. Miqueias 4:1. Nos últimos dias o monte da casa do Senhor será o mais elevado de todos, o lugar mais importante da terra. Será elevado acima das outras colinas e pessoas de todo o mundo irão para lá adorar. E Abacuque 2:14. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra será preenchida com a consciência da glória do Senhor. E eles acreditam que isso não vai acontecer até que o templo seja reconstruído. Então, o homem que fizer as 3 coisas vai ser o Messias dos judeus. O 10º, ou, né, no caso, o 12º imã dos muçulmanos e o anticristo para nós cristãos. Trazer paz a Israel, reconstruir o templo e fazer Jerusalém o lugar mais importante da terra. Então são essas 3 coisas, né? Assim como ele também vai ser reconhecido de certa forma de 3 vezes, ou como Messias para os judeus, 12º imã para os muçulmanos e anticristo para nós. E aqui vem uma parte que também ela mais ou menos evidencia um versículo, né, dá uma evidência de um arrebatamento pré-tribulacionismo. Lá no capítulo 19 eu vou praticamente provar que o arrebatamento é pré-tribulação, mas vamos aguardar até lá. Então vamos lá. Como os judeus acreditam que ele será o Messias e os muçulmanos o seu imã, os únicos que o reconheceriam pelos sinais seriam os cristãos. E o anticristo não quer isso. Então ele precisa que os cristãos não estejam em seu caminho. E Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2:7-8. Pois o poder secreto da ilegalidade já está em ação, mas aquele que agora o retém continuará a fazê-lo até ser tirado do caminho. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus derrubará com o sopro de sua boca e o destruirá pelo esplendor de sua vinda. O espírito do anticristo já está no mundo, 1 João 4:13. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir, e eis que já está no mundo. Então seria um ponto a favor do arrebatamento ser antes, porque após os cristãos saírem do caminho, serem arrebatados, né, o anticristo vai ter liberdade para fazer o que ele quer, já que não vai ter ninguém que fique em seu caminho, que reconheça os sinais de quem ele é, atrapalhe seus planos. Porque, de novo, os únicos que sabem qual pessoa vai ser o anticristo
são os cristãos, porque a Bíblia diz que ele vai assinar o tratado de paz. Mas aí tu pensa, mas não poderia ser a revelação dele ali, ele se revelando por conta própria? Então só no meio o arrebatamento? Sim, poderia. Mas daí possivelmente estaria escrito ali a passagem: eis que ele vem com as nuvens, ou algo do tipo, né? Os judeus fogem para o deserto e a igreja retirada, algo assim, né? Mas também pode estar falando sobre quando as duas testemunhas saem do seu caminho, coisa que veremos no próximo vídeo. Certo, pessoal? Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.